Queria começar com o impeachment do presidente peruano, né? Imaginem só que ele tem 75% de aprovação do povo peruano. E o Congresso peruano, que o impediu, que o condenou, tem 59% de reprovação do povo peruano. E isso é um ingrediente para as coisas não irem bem por lá, né? Apenas não estou desejando nada, mas o Congresso indo contra a vontade da maioria é estranho. E outra coisa estranha é que ele é acusado de receber propina em 2014, quando era governador de um estado do Sul. Ele se defende dizendo que não tinha propina porque eram contratos da ONU e tal. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: se fosse aqui no Brasil, isso seria impossível de acontecer, porque a Constituição brasileira, no artigo 86, parágrafo 4º, diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado. Vamos ver aqui exatamente o que está escrito. O presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, se um presidente aqui no Brasil recebeu propina, foi corrupto no governo de um estado lá atrás, ele pode ser julgado depois que sair da presidência. Durante a presidência, não, porque não se trata de ato ligado ao mandato dele. Apenas para a gente registrar isso. Bom, mas aqui no Brasil o Supremo condenou um senador que já foi governador de Rondônia, já foi líder do MDB no Senado, o senador Waldir Raupp. 7 anos e meio de condenação, também por propina. E foi condenado também a pagar 225 salários mínimos e a uma reparação de 1 milhão e a pena também de ficar 15 anos sem poder exercer cargo público. Eu queria comentar com vocês também, fizeram um barulho danado, porque a Anvisa, numa decisão responsável e técnica, interrompeu os testes com a vacina chinesa, que o Butantan está fazendo com 10 mil pessoas, porque uma dessas pessoas teria morrido, né? A Anvisa não fala em morte, fala num advento, numa reação adversa, muito grave. Tem gente dizendo que talvez tenha sido suicídio, né? Pode ter sido isso, pode ter sido, bateu o carro numa árvore, vacina não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem que investigar. Imagina se a vacina causa uma profunda depressão na pessoa. Imagina se a vacina causa desmaios ou uma paralisação nos membros inferiores ou superiores e a pessoa bateu o carro, né? Então, qualquer investigador que tenha um mínimo de responsabilidade tem que parar o teste, né, e examinar. Se examinou, comprovou, né, fez o exame do cadáver, comprovou que a vacina não tem nada a ver com isso, né, aí continua o teste, sem problema, né. Houve outros casos aí com testes de vacina que foi interrompido imediatamente na Europa, né. Então, não tem tentar dizer que é uma coisa política por causa das desavenças entre Dória e Bolsonaro. Não é isso. Uma outra questão que eu queria falar para vocês, né, é o Poder Data, que olha, eu digo para vocês que é a pesquisa em que eu confio no Brasil, uma delas, né? O Poder Data examinou as pesquisas nos Estados Unidos e viu que em 1/4 dos estados, ou seja, aí em 12, 13 estados, os erros das pesquisas são superiores a 10 pontos percentuais. Não é brincadeira. O erro das pesquisas nos Estados Unidos foi muito grande. Isso que a gente está falando de erro, né? A gente não está, não quero dizer que possa ter sido algo intencional para conduzir o voto do leitor, que há uma certa tendência de votar como vencedor. Eu vou votar nesse fulano porque não adianta votar no outro porque ele vai perder, né? Vou votar nesse aí que eu quero ser vencedor também. Vou torcer para esse time porque ele está na frente no campeonato, né?
Então, é mais um dos fatos estranhos dessa eleição americana. De Brasília, Alexandre Garcia.